Então, pessoal, vamos continuar falando sobre a Revolução de Pernambuco em 1817, tá? Que o que ocorreu aí? Que a Revolução Pernambucana foi resultado do quê? Das insatisfações locais que já existiam, né? E havia um certo tempo e que foram aumentadas com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. E apesar das medidas tomadas por Dom João VI a favor do Brasil, as desavenças entre a antiga colônia e sua antiga metrópole não deixaram de existir. Como fala aqui, ó, que as críticas ao governo português continuaram, né? Como eu já havia falado, e se intensificaram com a nova situação do Brasil. Ao transferir-se para o Brasil, a corte não deixou de ser portuguesa e de favorecer os interesses de Portugal. Além disso, os impostos aumentaram, pois o Brasil passou a suportar sozinho as grandes despesas da corte. E o que acontecia aí? O descontentamento com a presença da corte portuguesa no Brasil era o porquê? Como eu já falei aqui, sobre, né, devido ao aumento dos impostos, realizado para manter os luxos da família real portuguesa e para financiar as capitanias militares que eram travadas na Cisplatina. Além disso, Dom João VI também havia nomeado portugueses a cargos públicos importantes, principalmente no exército, prejudicando as elites locais. Vamos subir um pouco aqui, ó, a página, ó. Peraí, ó. Aqui tá bom. Aqui, como fala aqui, ó, esse descontentamento com o governo português foi mais forte nas regiões mais afastadas da influência da capital, o Rio de Janeiro. Para a região Nordeste, por exemplo, a presença da corte no Rio de Janeiro não representou nenhuma mudança. O Rio de Janeiro era tão afastado e desconhecido como Lisboa, antiga capital do Império Português. Observe aqui na imagem ao lado, peraí, deixa eu arrumar aqui. Ó, a imagem. Bênção das bandeiras da Revolução de 1817, por Antônio Parreiras. Então, pessoal, vamos passar agora para a página 126. E nessa época, o Nordeste sofria com o quê? Com a decadência da economia açucareira, né? Que foi a queda. Caiu muito, né? A economia açucareira, que era o quê? O principal produto da região e que dava lucro. Aí o governo de Pernambuco era obrigado a fazer o quê? Enviar para o Rio de Janeiro altos impostos para a manutenção da corte, provocando o quê? A revolta de toda a população. E o sentimento de descontentamento com a política de Dom João VI fez o quê? Eclodir em 1817 em Pernambuco o quê? Uma revolução. E aqui, ó, a Revolução Pernambucana, ela se iniciou quando? Em 6 de março de 1817, com a morte do brigadeiro português Manuel Joaquim Barbosa de Castro. O brigadeiro português foi morto quando estava cumprindo as ordens do governador local de prender o capitão José de Barros Lima, denunciado por participar de uma conspiração. Barros Lima reagiu à voz de prisão, o que resultou na morte de Castro, tá? E vamos voltando aqui falar sobre a Revolução Pernambucana de 1817, que foi uma manifestação, como eu falei, contra a política de Dom João VI, que se espalhou pelo Nordeste, estendendo-se para Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. E abrangeu diversas camadas da população, defendendo o quê? A independência do Brasil com relação a Portugal. E a instauração de um governo republicano, ou seja, um governo que desse ênfase aos interesses do povo, ao invés dos interesses particulares ou determinados grupos. Porque eles, né, querendo ou não, a coroa portuguesa, né, cobrava altos impostos para manter o quê? A sua vida boa, né? Manter o que eles gostavam de luxo
E isso, né, gerou o quê? Revoltas. Aí, o que que os revoltosos fizeram? Eles tomaram Recife e organizaram um governo republicano provisório compostos por o quê? Por representantes do clero, do comércio, do exército, da justiça e dos fazendeiros. E ao tomar conhecimento da revolta, Dom João VI enviou a Pernambuco vários soldados para retomar a cidade. A repressão do movimento foi violenta e os principais líderes foram executados, pondo um fim ao governo republicano provisório. Então, e como fala aqui, ó, que os revoltosos, né? Aqui falando aqui, ó, que eles organizaram um governo republicano provisório, composto, né, por representantes do clero, do comércio, do exército, né? E o que esse governo provisório fez? Ele aprovou uma série de medidas que foram colocadas em vigor, que foi o quê? Foi proclamada a República na capitania de Pernambuco, decretada a liberdade de imprensa e credo, instituído o princípio dos três poderes e aumentado o soldo dos soldados. Todas essas mudanças iam em direção dos ideais liberais. Apesar disso, os revolucionários optaram por manter a instituição da escravidão. E no caso, nessa repressão que Dom João ordenou, ela foi bem violenta, né? E com os principais nomes da Revolução Pernambucana sendo severamente punidos. Ó, Domingos José Martins, por exemplo, foi arcabuzado, que ele foi o quê? Fuzilado. E alguns outros envolvidos, além de fuzilados, foram martirizados e muitos ainda ficaram presos por anos, tá? Agora vamos fazer as atividades, responder as questões abaixo aqui. Vocês vão responder a 13. O que motivou a Revolução de Pernambuco em 1817? 14. Quais princípios eram defendidos pela Revolução de Pernambuco em 1817? 15. Como termina a Revolução de Pernambuco em 1817? Tá? E agora nós vamos finalizar aqui nosso conteúdo da página 126, tá, pessoal? Beijos e até a próxima aula. Não esqueçam de enviar as atividades, tá?